Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente como a sua vida financeira vai estar daqui a 20 anos? Não onde você gostaria que ela estivesse, mas onde realmente vai chegar se você continuar tomando as decisões que você toma hoje. A maioria das pessoas nunca para pra pensar nisso. Elas trabalham, investem quando sobra dinheiro, fazem um seguro, financiam um imóvel, pensam na aposentadoria. Tudo isso de forma separada, sem um plano que conecte cada uma dessas decisões. E esse é o problema. Porque não é a falta de dinheiro que impede a maioria das pessoas de construir patrimônio, é a falta de direção. Financial Planning não é um conceito distante, não é um privilégio só para os milionários. É um método para transformar cada decisão em uma estratégia no longo prazo. Meu nome é Caio Tonnet, diretor institucional do W1 Inc. E nos próximos minutos eu vou mostrar para você o que é Financial Planning e por que ele muda completamente a forma de cuidar da vida financeira e como a W1 se tornou a pioneira nesse modelo no Brasil. Quando a maioria das pessoas ouve a expressão planejamento financeiro, pensa logo em cortar gastos, economizar mais, guardar dinheiro, fazer uma planilha ou investir melhor. Percebeu uma coisa? Nenhuma dessas ações sozinha é um planejamento. São apenas decisões isoladas. E esse é o grande erro, porque investir sem planejamento não garante patrimônio. Economizar sem planejamento não garante liberdade. Nem ganhar mais dinheiro garante que você vai chegar onde você quer. O Financial Planning muda completamente essa lógica. Ele não começa em quanto dinheiro você tem, ele começa com uma pergunta: que vida você quer construir? E a partir dessa resposta, todas as decisões financeiras passam a ter um propósito. Quanto investir, quanto proteger, quanto consumir, quando assumir riscos, quando acelerar, quando preservar patrimônio. Tudo passa a fazer parte da mesma estratégia. Pense em uma viagem. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada parece servir. Mas quando existe um destino, cada escolha do caminho faz muito mais sentido. Na vida financeira acontece exatamente a mesma coisa. O Financial Planning funciona como um mapa. Ele conecta as decisões de hoje com a vida que você quer ver daqui a 10, 20 ou 30 anos. E é justamente por conectar todas essas áreas que ele não olha apenas para investimentos. Ele olha para toda a vida financeira. É aí que entra o conceito de planejamento financeiro 360. Se você reparar, o mercado financeiro costuma tratar cada decisão da sua vida de forma separada. Quando você quer investir, procura um assessor. Quando você pensa em seguro, fala com um corretor. Quando você começa a pensar na aposentadoria, procura outra solução. E quando surge preocupação com a sucessão patrimonial, normalmente o assunto vai parar nas mãos de um advogado. O problema é que a sua vida não funciona em partes. Ela acontece tudo ao mesmo tempo. E é por isso que o Financial Planning enxerga tudo de forma integrada. Na W1, nós chamamos essa visão de planejamento financeiro 360. Porque nenhuma decisão financeira existe sozinho. A forma como você organiza o seu orçamento influencia a sua capacidade de investir. Os investimentos impactam a construção do seu patrimônio. O patrimônio precisa estar protegido contra imprevistos. E no futuro, tudo isso precisa ser transferido da melhor forma possível para quem você ama. Percebe? Não estamos falando de 5 assuntos diferentes. Estamos falando de uma única estratégia. E é por isso que Planejamento 360 é construído sobre 5 pilares. O primeiro é a organização financeira, que cria previsibilidade e permite que todas as outras decisões aconteçam com segurança. Depois vem a expansão patrimonial, que é responsável por fazer o patrimônio crescer de forma consistente. O terceiro pilar é o acúmulo de capital para o longo prazo, para que você tenha liberdade financeira quando esse momento chegar. O quarto é a proteção patrimonial, que reduz os impactos de eventos inesperados que poderiam comprometer anos de construção. E o quinto é o planejamento sucessório, que garante que o patrimônio continue cumprindo seu propósito nas próximas gerações. Separados, esses pilares resolvem problemas específicos, mas juntos eles constroem uma vida financeira muito mais sólida. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente acredita que faz planejamento financeiro, quando, na verdade, está cuidando apenas de uma parte da própria vida financeira. Depois de tudo isso, talvez você esteja pensando: tá, mas isso é pra quem?
Existe uma ideia muito comum de que planejamento financeiro é algo para quem já acumulou muito patrimônio. Mas na prática acontece justamente o contrário. Quem já construiu seu patrimônio chegou até lá porque tomou boas decisões no longo do caminho. E o Financial Planning existe para ajudar você a tomar essas decisões antes. Ele faz sentido para quem trabalha, ganha dinheiro e quer transformar a renda em patrimônio. Para quem já investe, mas nunca parou para perguntar se aqueles investimentos realmente estão levando aos objetivos que deseja alcançar. É para quem está formando uma família, pensa em comprar um imóvel, empreender, garantir uma boa educação para os seus filhos ou simplesmente conquistar mais liberdade no futuro. E também para quem sente que, apesar de fazer muita coisa certa, ainda toma decisões financeiras importantes, mas sem enxergar como elas se conectam. Porque esse é o ponto. O Financial Planning não cuida só do tamanho do seu patrimônio, ele integra todas as decisões que você toma antes dele existir. E existe uma vantagem que pouca gente percebe. No mercado financeiro, o tempo costuma ser o ativo mais valioso de todos. Quanto antes existir um plano, mais tempo o patrimônio tem para crescer, os riscos têm para ser administrados e as escolhas têm para gerar resultados. Por isso, o melhor momento para começar não é quando você tiver mais dinheiro, é quando você decide que quer dar direção ao dinheiro que você já possui. E se o Financial Planning faz tanto sentido, existe uma pergunta importante. Quem que trouxe esse modelo para o Brasil? A W nasceu há cerca de 16 anos com a proposta que na época era pouco comum no mercado brasileiro: colocar planejamento antes de qualquer produto financeiro. Enquanto boa parte do mercado começava a oferecer investimentos, seguros e outras soluções, a W começou em um caminho diferente. Primeiro, entender a vida do cliente, depois construir um plano e só então definir quais soluções realmente fazem sentido para aquela realidade. Ao longo desses anos, essa filosofia evoluiu para um ecossistema completo de Financial Planning. Tudo começa na W Consultoria, onde é realizado o diagnóstico da vida financeira e a construção do planejamento personalizado de cada cliente. A partir desse plano, entram as soluções especializadas. A W Capital transforma a estratégia em decisões de investimento alinhadas aos objetivos do cliente. A W Consultoria Patrimonial atua na proteção do patrimônio e no planejamento sucessório. A W Business leva esse mesmo método para empresas e empresários, ajudando a organizar, proteger e expandir os seus negócios. E toda essa jornada é acompanhada pelo Sync, o aplicativo W que reúne o planejamento financeiro, indicadores, evolução patrimonial e um acompanhamento contínuo, tudo em um único lugar. Hoje a W está presente em mais de 30 escritórios espalhados pelo Brasil. Reúne mais de 1.500 consultores, assessores e segue expandindo a sua atuação para levar o Financial Planning a cada vez mais brasileiros. Mas mais importante do que a expansão é aquilo que nunca mudou: a crença de que um bom planejamento financeiro não muda apenas a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, ele muda a forma como elas constroem a própria vida. E é exatamente assim que esse processo funciona. Até aqui nós falamos sobre conceito, mas como isso acontece na prática? O primeiro passo não é escolher um investimento, também não é contratar um seguro ou abrir uma conta. Tudo começa entendendo a sua realidade. Quem é você hoje? Quais são os seus objetivos? Como está a sua vida financeira? Quais riscos precisam ser mitigados? E onde você quer chegar nos próximos 10, 20 ou 30 anos? E a partir desse diagnóstico que o planejamento começa a ganhar forma. Com essas informações é construído um plano totalmente personalizado para você. Não existe um modelo pronto. Duas pessoas com a mesma renda podem ter objetivos completamente diferentes e por isso precisam de estratégias diferentes. Depois disso é que o planejamento sai do papel. As recomendações passam a ser implementadas de forma íntegra, envolvendo investimentos, proteção patrimonial, organização financeira e todas as soluções que façam sentido para aquele momento de vida. Mas talvez o ponto mais importante seja este: o Financial Planning não termina quando o plano fica pronto. Na verdade, é aí que ele começa. A vida muda o tempo todo. Uma promoção acontece, um filho nasce, uma empresa cresce. Os objetivos evoluem
e o planejamento precisa evoluir junto. Por isso, o acompanhamento é contínuo. O plano é revisado, ajustado e atualizado sempre que a vida do cliente muda. Porque o objetivo nunca foi entregar uma planilha. O objetivo é ajudar o cliente a tomar as melhores decisões durante toda a sua jornada financeira. É isso que transforma o Financial Planning em um processo vivo. E é por isso que ele consegue gerar resultados no longo prazo. Lá no começo desse vídeo eu te fiz uma pergunta. Você sabe onde a sua vida financeira vai estar daqui a 20 anos? E talvez naquele momento a resposta fosse não. Mas eu espero que eu tenha ajudado a perceber uma coisa. O futuro financeiro não é construído por uma decisão extraordinária, mas por centenas de decisões comuns tomadas na direção correta. E é exatamente isso que o Financial Planning faz. Ele transforma objetivos em estratégia, estratégia em ação e ação em resultados no longo do tempo. A construção do patrimônio não é consequência da sorte, é consequência do planejamento. E se você quer entender como esse processo pode funcionar para a sua realidade, o primeiro passo é conversar com um especialista do W1. O link está na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa olhar a vida financeira de uma forma mais estratégica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.